neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, se vivo por fé, Ele me guardará. Sabermos que temos diante do Deus eterno um sumo sacerdote
que pode compadecer-se das nossas fraquezas, deve causar muita segurança, muita confiança em nossas almas, em nossos corações. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se e que se compadece das nossas fraquezas diante de Deus. Este é Jesus Cristo. Através de seu sacrifício, ele cobre os seus eleitos de forma tal que um eleito tem a sua alma como se nunca tivesse pecado, alva como a neve, uma branca lã. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não são simplesmente perdoados, são justificados. E justificados é como se nunca tivessem pecado. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta nos revela isto, que aquilo que cometemos no passado não fomos nós. De fato, se temos passado pelo novo nascimento, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou novo, e toda a nossa vida do passado foi lançada no mar do esquecimento de Deus. Amados, isto deve nos introduzir véu adentro, isto deve nos introduzir pelos portais gloriosos da graça, passarmos com confiança e chegarmos ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça para sermos curados de nossas enfermidades. Graça para sermos vencedores nas nossas questões, isto é, nos nossos problemas naturais da vida, como filhos de Deus. Mas graça suprema para uma hora suprema. É a graça que revela o segredo de Deus, o mistério de Deus em nossos corações, para assim sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo em que estamos vivendo é oportuno para quê? Para nos enriquecermos aqui na terra? Estava meditando como a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, deu lugar ao Espírito Santo de tal forma que se desprenderam de seus bens terrenos e levavam e colocavam nos pés dos apóstolos. Isto tem acontecido nestes dias. Mas onde estão os apóstolos? Os apóstolos foram comprar fazendas com aqueles dinheiros? Os apóstolos foram adquirir casas de luxo, conforto para si mesmos, com aqueles dinheiros que eram colocados nos seus pés? Foram construir grandes templos, catedrais, coisas riquíssimas e caríssimas que serão queimadas dentro em breve? Os apóstolos fizeram isto? Não e não. Eles estavam dirigidos pelo mesmo Espírito que estava inspirando aqueles filhos de Deus a se desprenderem das coisas terrenas e levar e colocar nos seus pés. Mas como podemos ter tal confiança neste dia? O tempo é oportuno para quê? Para construir, para edificar, para se casar, para se dar em casamento, para se comprometer com as ordens sociais do dia. O tempo é oportuno, muito oportuno, para se cobiçar. Com facilidade pode-se ver os membros de uma dama
de uma virgem que provocam em todos os sentidos um homem. É oportuno para isso. O tempo é oportuno para adquirir fama, popularidade. O tempo é oportuno para tudo isto que a carne requer. Se a mulher deseja dominar, ela domina, pois é era de domínio feminino, direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher, ao seu lado, paralelamente, direito dos povos. Então é um tempo oportuno para se crescer, para saber, para estudar, para enriquecer, para tanta coisa neste mundo. Mas, ó, meus ouvintes, meus amados irmãos, o tempo é oportuno para achar graça. A graça de Deus deve estar em algum lugar. Mas onde nós podemos buscar a graça de Deus? Em uma igreja? Não. Ela nunca esteve numa igreja, por melhor que ela seja. Eu não posso lhe apontar a minha igreja como lugar da graça. De maneira alguma. Eu seria tão falso como todos os demais falsos profetas do dia. De maneira alguma. A graça de Deus só pode ser encontrada em um lugar. No lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. A graça de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Notemos isto, não na minha palavra, não na palavra de um homem, não na palavra de um grande mestre, mas na palavra do Senhor. Você pode dizer, mas como você anuncia um profeta? Ele não é um homem? Sim, mas quem me ensinou estas coisas foi este profeta que eu vos anuncio. O meu amor a Cristo dobrou, redobrou, quando eu criei neste profeta. Vale a pena crer num homem que multiplica o nosso azeite, a nossa farinha. A viúva creu em Elias, e por isso o seu azeite foi multiplicado, também a sua farinha. Mas ela chegou no trono da graça com confiança e obedeceu. O que Deus está requerendo de nós é simplesmente confiança na sua palavra. Mas com razão muitos perguntam, em qual delas eu vou confiar? Em qual delas nós vamos confiar? Quando cada uma delas diz que está com a verdade? Então, sendo assim, quantas verdades existem? Já lhes dissemos e vamos repetir, somente na palavra de Deus, sem interpretação humana, porque Deus não aceita intérprete. Não, Ele é seu próprio intérprete. Quem interpretou a palavra para a viúva que recebeu Elias foi o próprio Espírito no seu coração, que ela deveria lhe obedecer, para ter o seu azeite multiplicado e a sua farinha multiplicada, tipo do Espírito Santo e Cristo. Qual foi o intérprete da mensagem de Deus para a construção da arca? Qual foi o intérprete para abrir o Mar Vermelho? Você se meteria em total confusão se você for pensar de que maneira o mar se abriu. Então você se torna um incrédulo ao lado dos ateus. Vai dizer que foi Taboca. Dizer que a Taboca aguentou Israel, até o último israelita, e não aguentou nem o primeiro egípcio. Vai dizer que foi outra coisa que trouxe o maná lá no deserto. Você se torna um incrédulo. Mas qual foi o intérprete daquilo? Qual foi o intérprete da rocha que foi ferida? Para dar água, Deus é seu próprio intérprete. Deus não aceita intérprete. O intérprete de Deus é o Espírito Santo no seu coração, lhe oferecendo uma vida vivida de confiança, entrando o véu adentro e se alimentando do maná que não desvanece, não de credos, nem tampouco de dogmas, nem de ismos que surgem dentro da própria mensagem. Ismos que não servem para outra coisa senão para colocar tropeço, escândalo, atrapalho,
para ficarem na porta atrapalhando os que querem entrar. Deus é seu próprio intérprete. Deixa Deus interpretar as Escrituras dentro de você, no seu coração, na sua alma, não simplesmente na mente, através de um terceiro. Leia, mulher, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. E deixe o Espírito Santo interpretar isto no seu coração. Busque antes de tudo o Espírito Santo com desespero, com angústia, como a coisa que você mais necessita neste mundo. Aquele moço, aquele Robson, foi ali separadamente e disse: ó Deus, o Senhor me dá isto, ou caso contrário, depois vão encontrar somente os meus ossos aqui. Jacó não fez assim? O Senhor me dá o Espírito Santo, ou então vão encontrar somente os meus ossos aqui? Eu partirei daqui mesmo. Tenho que lutar se quero vencer. Jacó lutou com Deus, lutou pelo sinal. Se os homens empregassem a força que têm empregado para obterem progresso terreno, as coisas terrenas, empregasse esta mesma força lutando pelo Espírito Santo, não por uma fé manufaturada, mesclada pelos homens, porque isso é fácil se obter. É fácil obter uma fé denominacional, é fácil ser um crente de qualquer igreja, é fácil obter uma fé segundo intérprete das Escrituras, segundo doutores que foram amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a fé genuína, a fé verdadeira, que transforma, que remove a montanha da incredulidade, que destrói o poder do mal, que nos leva ao novo nascimento, isso não se obtém em qualquer esquina, isso não se obtém em qualquer lugar, isso não se obtém em outro lugar a não ser através do Espírito Santo na palavra de Deus. A fé genuína nas Escrituras. Eu quero ver se eu não obtenho fé nem para viver o que está escrito, como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como jovem, como ministro, como pastor, como diácono, como evangelista. Onde eu vou obter a fé que vai transformar o meu corpo? Vocês dizem, esta fé eu não quero. Vocês estão dizendo, eu não quero a fé que vai transformar meu corpo. Eu quero continuar com a fé da minha igreja. Ela é em Cristo, sim. O culto de Caim também era em Cristo, mas não tinha a revelação. Onde você vai obter esta fé? Seria através de um apóstolo? Seria através de um evangelista? Seria através de um pastor? Seria através de um profeta? Tudo isso tem o seu lugar nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Mas vamos aqui, vamos colocar um marco nesse instante, no qual nós podemos segurar e deixar nossa carne girar para lá e para cá, mas a nossa alma estar ancorada. Vamos ver a fé apostólica, começando pelo seu batismo. E aí onde nós vamos obter a resposta? Nas Escrituras, na palavra de Deus, apanhando as referências de Mateus 28, 19, nós vamos começar aqui a coisa e deixa a nossa carne, a nossa tradição, o nosso ego, a nossa posição ser cirandada para lá e para cá, e vamos nos assegurar num poste de segurança. Vamos ter confiança de entrarmos diante do trono da graça pelo sacrifício de Jesus. Oh, se eu não tenho fé para deixar estas coisas pequenas, banais, como vou ter eu fé para alcançar tão grandes coisas tremendas que deverão dirigir a noiva nos últimos dias, nas últimas horas que precedem o rapto? Se eu não tenho fé para rejeitar as iguarias do rei, como Daniel rejeitou, como posso eu pensar estar na fé transformadora do meu corpo? Pois todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, mas são aqueles que são ressuscitados com Cristo e que são novas criaturas. Se eu não tenho a fé como a de José para rejeitar esta mulher adúltera,
a mulher na Bíblia é o tipo da igreja, se eu não tenho fé para rejeitar, ainda que tenha que ir para o calabouço, como José foi, mas depois ele subiu. Se você tem a fé de José, não importa, você descerá, porque o caminho para cima é para baixo. Zaqueu teve que olhar para baixo para ver onde estava seu Salvador. Deus, sendo tão grande, se humilhou de tal forma que o homem mais baixo, da cidade mais baixa, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver Deus. Veja onde estava Deus, como Deus estava humilde. E agora eu, quem sou eu? Basta adquirir alguma experiênciazinha, já acho que tenho um ministério tal, já sou fulano de tal, já estou rico, já não preciso de mais ninguém. Oh, meus irmãos, meus amados, isto aqui é que confunde as pessoas e as leva às porfias, às contendas, às facções, às divisões. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É isto que impede o programa de Deus, é o que está impedindo o rapto. Cada um quer uma posição. Veja só, se eu não tenho fé para rejeitar uma oferta de uma mulher adúltera, como eu vou ter fé para transformar o meu corpo? Se eu não tenho fé para rejeitar a doutrina de uma igreja adúltera misturada com o mundo, como eu vou ter fé para receber a transformação do meu corpo abatido para ser conforme o corpo de Cristo? Fé para sair seminua na rua, isso não precisa ser exercido mais. Para ser semelhante a Jezabel, mas fé para ser como Maria. Pedro disse que você tem que ter fé para ser como Maria, como Sara. 1 Pedro capítulo 3, eu não estou pregando pensamento meu, eu estou te levando ao trono da graça. O trono da graça não está florido de flores, de pedras, de cristais e dessas coisas manufaturadas pelos homens, de legumes. O trono da graça é a palavra de Deus, e ali há um cordeiro sangrento, ali há um cordeiro trêmulo sangrento. Foi o que João viu em Apocalipse 5, com 7 pontas, a igreja em seus 7 períodos, ligada na cabeça, ali no corpo daquele cordeiro sangrento. É a manifestação de Cristo em suas aflições, em seu sofrimento, em sua angústia, em sua paixão. Paixão de Cristo. Qual foi a paixão de Cristo? Eles pregam sexta-feira da paixão, dizendo que é paixão de Cristo, período da paixão de Cristo. A paixão de Cristo não foi pelos reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu todas essas coisas cheias de torres e de luzes reluzentes, de cores diferentes, brilhando. Satanás ofereceu tudo para ele. A sua paixão foi pelas almas. A sua paixão foi por uma Maria Madalena perdida. A sua paixão foi derramar sangue. Ele demonstrou a sua paixão, foi morrendo, foi se diminuindo, foi se humilhando até a morte de cruz, foi revelando o seu amor. Sim, meu amado, minha amada irmã, a sua paixão por Cristo tem que ser revelada com fé na palavra e você ser um cordeiro de Deus. Oh, Pai eterno, o tempo não nos permite ir adiante, mas o Espírito Santo pode continuar falando sobre esse trono da graça, sobre esse trono de paixão, de humildade, de paciência, de amor perfeito, de fé genuína na mensagem do momento, a fé transformadora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, inunda as almas, promove uma enchente, Senhor, enchente, uma plenitude nos corações dos teus filhos e derrama o espírito de oração, o espírito de fé na tua palavra, o espírito de Cristo em cada coração. Te suplico com a minha alma, com meu espírito, com todo o meu ser, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar,
O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Eu tenho uma casa. A minha casa, humilde aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Não me julgues pobre, nem desamparado,
peregrinando com Cristo e eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Quando se fala em casa, não se pode pensar em outra coisa senão em habitação, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça, onde nós nos abrigamos, nos recluímos junto àqueles a quem nós amamos e passamos as horas, os momentos que requerem de nós o recesso. Triste é para a pessoa que não tem uma casa, não tem onde habitar, não tem onde se esconder da chuva, da noite. Isto é tremendo, é horrível. Amados, Jesus Cristo disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, ele estava dizendo: os bichos, as aves, têm suas casas, suas tocas, seus ninhos. E o Criador de todas estas coisas, agora em forma humana, não teve um lugar para nascer como homem, como um ser humano. Teve que nascer numa manjedoura. Mas acontece que ele era um cordeiro, e o cordeiro nasce na manjedoura mesmo. E o assunto que nos envolve nesse instante é ter uma casa na qual Deus pode habitar. Esclarecendo melhor, sermos uma casa na qual Deus pode habitar. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Nesse capítulo 3 da carta aos Hebreus, nós encontramos uma coisa muito profunda e que deve despertar a atenção de cada ouvinte que ouve este programa, que ouve esta mensagem com interesse de se aproximar mais de Deus, de conhecer melhor a Deus. A casa é uma expressão que Jesus usa, mostrando que, de fato, somos um templo, somos uma casa. Em São Mateus, capítulo 12, falando sobre aquele homem que estava cheio de demônios, era endemoniado. E então ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz:
voltarei para a minha casa, donde saí. Voltarei para a minha casa. Isto quer dizer que o homem pode ser uma casa de espírito mau, uma casa de demônio. A mulher pode ser uma casa de demônio, uma casa de Satanás. Mas você diz logo, bom, mas quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, se torna em casa de demônios, ela começa a jogar pedra na rua, arrancar os cabelos, fica louca, fica louco. Aí está o perigo do engano. Se todos endemoniados ficassem loucos desta maneira, de jogarem pedras, unharem as pessoas, enforcarem as pessoas, os demônios não causariam tanto dano como causam. Eles não enganariam como enganam. Há demônios que se manifestam de todas as maneiras. Há demônios de beleza, demônios de provocação, demônios de cobiça, que é a satisfação daquela que provoca. Demônios religiosos, demônios que levam a pessoa a cultuar a Deus, demônios que levam a pessoa a fazer esmolas e caridade, demônios de todas as naturezas. Satanás tem os seus anjos, e os seus anjos são esses espíritos ministradores do mal e do bem, de tal forma que, se não tivermos a revelação de Deus, nós enganamos e seremos enganados. Mas se por um lado o homem ou a mulher é casa de demônios, por outro lado ela é casa, ele é casa de Deus. Eva se tornou um recipiente da semente da serpente, porém Maria era um recipiente da semente de Deus. Lá dentro de Eva estava a semente da serpente, que é Caim, do maligno, semente do maligno, disse São João. Enquanto que dentro de Maria estava a semente de Deus. Maria, sendo uma casa de Deus, ela expressou de uma maneira clara que a sua vida era diferente das demais mulheres. Ela disse: cumpra em mim a tua palavra. Ela se manifestou como santa, ela se manifestou como justa, ela se manifestou como uma pessoa que estava habitada por Deus. E Jesus disse: e pelos frutos conhecereis as árvores. Nesta carta aos Hebreus, capítulo 3, nós encontramos isto, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esta casa somos nós. Notemos que a Bíblia está dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15.
Aliás, aqui estão os requisitos essenciais para que um homem possa ministrar a palavra de Deus, possa ministrar a comunhão do Senhor para o corpo de Cristo. Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaria Josué se referindo exclusivamente ao seu corpo, uma vez que o seu corpo era uma casa? Não, ele estava se referindo justamente à sua esposa, a seus filhos, pois ele era a cabeça da sua casa. Meu amado irmão, minha amada irmã, por isso Deus exige que nós criemos os nossos filhos no caminho do Senhor. Filhos que me ouvem, que porventura têm pais, diáconos, ministros, pastores, vocês têm que saber que se eles não podem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como poderão eles cuidar da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Jesus foi fiel em tudo, e ele estando em nós, ele faz de nós uma casa fiel, porque ele é fiel. Vejam, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu pergunto, qual a mulher que tem o temor de Deus e gostaria de ser uma pedra de tropeço no ministério de seu marido? Qual a filha ou filho que gostaria de saber: oh, eu estou sendo uma pedra de tropeço no ministério de meu pai? Você gostaria disto? Se alguém está me ouvindo nesse instante, responda diante de Deus. Você gostaria de ser uma pedra de tropeço? Se você não se sujeita ao seu pai, que é a cabeça do lar, e que, por sua vez, tem uma cabeça que é Cristo, como você pode pensar em entrar aos céus? A esposa que tem uma cabeça que é seu marido, fiel, sadia, que teme a Deus, ela só pode ir ao céu através de seu marido. Isso é assustador? Sim, pode assustar a quem quer que seja, mas se você vai à Escritura, você vai constatar que isto é verdade. Você não poderia dizer, depois de ter um marido revelado, santo e puro, que é sua cabeça, cujos desejos são inspirados exclusivamente pelo Espírito Santo, você não poderia dizer que entraria nos céus fora dele, fora de submissão a ele, conforme as Escrituras ensinam. Eu não sei por que o Espírito Santo tem nos tomado para este assunto, mas quem sabe Deus está falando à casa de Josué, à casa de Moisés. Irmão Branham disse que nenhum homem tem direito de ministrar sem antes de tudo sair fora ali como Moisés e ver a glória de Deus. Isto é certo, irmãos. Vejam a carta de São Paulo a Tito, quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Veja que Paulo não está exigindo psicologia do bispo.
Paulo não exigiu nada disto, as Escrituras não exigiu nada disto. O que preenche a ficha de um ministro está aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, de acordo com as Escrituras. Paulo não disse para Tito, aquele que tiver tal grau de instrução. Veja se vocês encontram isto nas Escrituras. Agora, mas Cristo como fiel sobre a sua própria casa. A sua própria casa, a qual somos nós. Agora isto aqui está sendo endereçado a você, mocinha. Meu irmãozinho adolescente. Criança que pode ter a experiência com Deus. Sim, esposa, esposo, o corpo de Cristo em geral é a sua casa também. Coletivamente falando, o corpo de Cristo é composto de membros que são irrigados pelo mesmo sangue, que recebem a mesma vida, por isso formam a unidade do Espírito, a unidade da fé. Não será arrebatado o corpo que estiver dividido, porque a noiva não se divide. Você pode dizer, mas existem tantos grupos dentro da própria mensagem do profeta, um pregando que ele vai ressuscitar, outro dizendo que o novo nome de Jesus é William Branham, outro dizendo que a noiva já foi arrebatada e está na Índia, outro está dizendo isso, outro está dizendo aquilo. Irmão Branham chorou demais ao ver estas coisas. Ele sabia que isto ia acontecer, ele profetizou estas coisas, mas ele diz que a noiva verdadeira ficaria no centro. Ele disse que a noiva verdadeira ficaria no caminho real. Não admitiria tonterias, mesmo sabendo que o mundo taxa um filho de Deus verdadeiro como louco, fanático. Não podemos esperar do mundo outra coisa a não ser isto. Mas, na verdade, os verdadeiros eleitos estão no centro, verdadeiramente equilibrados pelo Espírito Santo, porque cada um individualmente é habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Os pássaros das mesmas plumagens voam junto. Onde está o corpo a juntar-se às águias? A unidade é sem dificuldade, é sem suspeita, é sem desconfiança, é sem pretensões, é com confiança. A unidade da noiva, em meio a tudo isso que vocês ouvem, daqui, dali, que surge ali e acolá, há um caminho real, há um caminho verdadeiro. Se existem falsos é porque há o verdadeiro. Você nunca poderia dizer que há uma nota falsa se não existisse uma nota verdadeira. Se há falsa é porque está imitando o verdadeiro. O verdadeiro deve estar em algum lugar. O verdadeiro deve estar ali mesmo, bem perto, porque o falso é muito próximo do verdadeiro. Parece demais, porque caso contrário não enganaria. É Cristo em você. Você agora é casa de Deus. Você tem se despido das coisas do mundo. Você tem passado pelo novo nascimento. Então esta unidade é incontestável. Essa unidade é interrompível. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada, nada. Distância, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mesmo difamações, de qualquer lado que vier, doutrinas daqui, doutrinas dali, nada pode nos separar do amor de Cristo. E essa unidade faz com que a noiva de Cristo pense como Cristo, tenha a mente de Cristo, torne-se habitação de Cristo, porque vem aquele batismo coletivo que é sobre toda a noiva. Você, para receber isso, você tem que ter o individual, Cristo em você individualmente, para você estar logo, logo sobre aquele poder tremendo que virá sobre a noiva para transformar os nossos corpos e sermos arrebatados e irmos para as bodas do Cordeiro.
Note aqui, você é casa de Deus, mas como Moisés foi fiel em tudo, Jesus também foi fiel em tudo. O que quer dizer isso? Moisés foi fiel na sua casa, Jesus Cristo é fiel na sua casa. E Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que essa casa somos nós. Se Jesus está em nós, há fidelidade. Não há justo que não seja fiel. O justo é aquele que é fiel, o ímpio é aquele que é infiel. Se você é infiel, você é ímpio. Se você é fiel, você é justo. Fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Mas isso é somente Cristo na casa, fazendo da casa uma casa fiel, como a casa de Moisés, como a casa de Josué. Foi fiel a Deus, a casa de Cristo também é fiel a Deus. Ele é a cabeça, Ele dirige, Ele que pensa, Ele que ordena, Ele que inspira os desejos, Ele disciplina a toda a sua casa. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, te suplicamos o selo glorioso do Espírito Santo para esta mensagem nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical, lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fiel a Cristo, sim devo ser. Eu fui chamado, vou responder. Ele me guarda, porque temer. Jesus é meu conforto e prazer, fiel eu devo ser. Oh, quando a batalha na vida rugir e for
espinhosa a senda seguir. E quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser.